Olá, paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez, voltando dessa feita com o capítulo 8. Terminei o capítulo 7 em 2 etapas, né? Uma boa madrugada para você. Estava aqui meditando e lembrei que eu gostaria de ter feito essa gravação ontem, mas como não foi possível devido a algumas tarefas, então, para quem não sabe, né, está aqui na aba do meu vídeo, esse livro do Reverendo Dutt, né, reverendo americano, que trouxe essa maravilhosa obra, que é o livro Divórcio, Novo Casamento, para de uma vez por todas nos ajudar a tirar as dúvidas, né, de pessoas que muitas vezes não compreendem esse assunto e que certamente precisam de uma ajuda eficaz nesse tema. É uma preocupação, né, de todas as pessoas, todos os líderes, principalmente pastores, para esclarecer determinadas dúvidas. Então, esses vídeos que eu estou gravando, com a leitura desse livro, eu acredito que pode servir de ajuda para alguns, para outros talvez, né, possa até servir também de alvos para críticas. Mas um homem e uma mulher de Deus, eles não, a gente não costuma revidar essas críticas, uma vez que nós acreditamos que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para pesquisar, para entender determinadas passagens bíblicas. E o divórcio, ele é uma passagem muito complexa nas Escrituras, e isso se dá devido à grandiosa e imaculada importância do casamento. Tem pessoas que sofrem até o fim, apanham dos seus cônjuges, né, do seu marido, outros que abandonam o lar e que a pessoa fica esperando a vida inteira, e isso tudo não tem apoio na Bíblia, né? O provedor, o homem é o provedor do seu lar, a mulher também faz parte dessa temática, né? Porque mudou muito, a cultura mudou muito. No ano de 1974, por aí, por exemplo, a mulher aqui no Brasil não tinha direito sequer de pedir o divórcio. Mas graças a Deus, eu digo isso porque eu acredito que muitas mulheres que sofrem na mão de algozes, homens truculentos, que muitas vezes, infelizmente, tem sido a tônica, na verdade, dos últimos dias, de homens que maltratam as suas ex-esposas simplesmente pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento. Eu acredito que é um passo muito grande quando nós compreendemos a importância do casamento. O casamento, ele é uma união dissolúvel, sim, não somente pela morte, mas principalmente pelo divórcio bíblico. O divórcio bíblico, que é a infidelidade conjugal. Ninguém se casa pensando em descasar, ninguém se casa pensando em dar o divórcio. Somente um louco faria isso. Mas o divórcio, ele surge como uma alternativa ao fim de um relacionamento que não está dando certo. Eu acho interessante quando o pastor Natan Rufino, ele traz um vídeo que fala, ele traz muitos vídeos, mas ele, em alguns vídeos dele, ele diz o seguinte, que as pessoas não se casam dizendo que se não der certo vai se separar, não. Quando se entra num relacionamento, acredita-se que esse relacionamento pode durar por toda a vida. Todavia, ao longo do tempo, acontece muitas coisas desagradáveis, traições, né, desrespeito e coisas de cunho do relacionamento que não funcionou. Então, a Bíblia em lugar nenhum chega a dizer que o casamento é divino. Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que o casamento é uma união de um homem com uma mulher que foi projetado para ser uma união duradoura e que essa união possa ser respeitosa e até
com certeza uma união que muitas vezes simboliza até o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, as pessoas acham, muitas vezes, estou fazendo aqui essa breve introdução, porque o capítulo 8 do livro, o capítulo 8 que eu vou ler agora para nós, ele trata dessas questões, ele faz uma pergunta. São genuínas as passagens de exceções, ou de exceção? Porque muitos atacam essas regras de exceções, porque tem aqueles que acreditam que o casamento é indissolúvel, tá? Então, se o casamento é indissolúvel, o que é que pode dissolver aquilo que é indissolúvel? Nada. E tem um grupo que até acredita que se a pessoa casar e ficar viúva, não podia casar mais, o que contraria até a escritura, mas existe esse grupo. Tem um grupo por aí, por exemplo, que se apoia naquela palavra lá do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, que só deveriam ser aceitos bispos ou presbíteros aqueles que fossem marido de uma só mulher. E qualquer estudante da Bíblia sabe que aquela é uma referência à proibição da poligamia, ou seja, que o homem não deveria possuir mais de uma mulher, porque isso era muito comum entre os judeus, devido à fragilidade das próprias ordenanças que davam essa liberdade, ao judeu. O judeu, muitas vezes, até divorciava de suas mulheres de forma muito fácil, outros tinham as suas concubinas, como todos os homens do passado, a maioria deles, dizendo melhor, possuíram suas concubinas, dentre eles os mais famosos foi o próprio Salomão e Davi também. Então, os judeus, nós temos que entender uma coisa, que os judeus não aceitaram o Novo Testamento, ou não aceitam o Novo Testamento como inspirado por Deus. Eu estou falando isso porque eu tenho fontes bíblicas, fontes históricas que não reconhecem, os judeus ortodoxos não reconhecem o Novo Testamento como inspirado, somente até o livro de Malaquias, para nós aqui, o livro de Malaquias, mas eles não aceitam. Então, eles continuam, os ortodoxos, continuam com a mesma crença, o levirato, que era o homem possuir a mulher do seu irmão, após uma infelicidade de o irmão falecer sem deixar filhos, e concubinas também. Então, isso era uma realidade no seio da igreja, e Paulo ensina aos presbíteros que deveriam ser casados, maridos de uma só mulher, ou seja, não poderiam ter mais de uma mulher. Então, muita gente interpreta errado. Cheguei a ter pessoas, cheguei a falar com pessoas que acreditam dessa maneira, que o homem não podia nem mesmo nunca ter sido divorciado e nunca também casado outra vez, por questão até mesmo de morte, de viuvez. Então, isso é um absurdo e que o Guy Dutt, ele destrói totalmente essas crenças, essas tolices, para construir um conhecimento verdadeiro acerca das Escrituras no tema divórcio. Como em todas as lives, como em todos os vídeos, eu sempre digo, o divórcio não é bom, o divórcio não é uma coisa que se ofereça, que se incentive. O divórcio é, sim, algo, como disse o próprio Hernando Dias Lopes, algo que traz dores, que traz lágrimas, até que ele seja superado. Há, sim, muito sofrimento envolvido. Tanto dos filhos, quando o casal já tem filho, bem como os dois, que um deles vai sofrer mais do que o outro. Geralmente quem sofre mais é a parte feminina. Então, sem delongas, vamos ler o capítulo 8, que pergunta, são genuínas as passagens de exceção? O capítulo 7 tratou da lei do divórcio formulada por Cristo. Deixa eu ver aqui, o capítulo 7, a lei de Cristo de Mateus. Aquela lei formulada por Cristo, que é a lei da exceção. Para muitos que achavam que não fazia nem sentido os fariseus perguntarem a Jesus, até porque era uma pergunta capciosa, uma pergunta tendenciosa,
né? Que os fariseus eles queriam que Jesus caísse numa arapuca, né? Eles queriam, assim como o caso da mulher adúltera, lá do capítulo 8 de João, os fariseus queriam que Jesus caísse em contradição contra Moisés. Né? E por que Moisés nos mandou dar carta de divórcio e mandar a mulher embora? Por qualquer motivo. Aí Jesus foi muito sábio, como ele é sábio, ele disse, não foi assim no princípio. Deus não criou o homem e a mulher para casar e o homem abandonar sua mulher ou vice-versa. Mas aí, Jesus disse, isso foi dado de acordo com a dureza do coração de vocês, mas ele não chega a dizer que foi Moisés que deu, porque Jesus sabia que a lei foi dada por Deus, e que os judeus ortodoxos guardam até hoje. Mas a questão máxima ali era assim. É lícito o homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Então, para responder essa pergunta direta, somente com um raciocínio dizendo assim, se é por qualquer motivo, não, pode de jeito nenhum. Mas se é por infidelidade, né, aí cabe a você, né, examinar o que é infidelidade conjugal. Eu já fiz uma breve apresentação de que naquele período, né, na cultura judaica, se casava geralmente para procriar. E o homem era o mantenedor, o patriarca, né? Era um casamento patriarcal, considera também um contrato. O casamento era um contrato e que a mulher era a parte mais sofrida nesse relacionamento quando ele não dava certo. Então a tendência ali era que o homem mantivesse a casa, a mulher não trabalhava geralmente fora, né? A mulher trabalhava em serviço doméstico comum. Mas a nossa cultura, eu pergunto, o que fazer com a cultura, por exemplo, a cultura ocidental, onde a mulher também faz parte da economia da casa, né? Então, juntando o útil ao agradável, é importante dizer que nessa nossa cultura, o casamento ele tem uma parcela dupla, ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm a responsabilidade de fazer com que ele se mantenha como é que chama? Que ele se mantenha perfeito, né? Quando uma dessas partes falha, aí o divórcio não é recomendado. Mas só se houver, infelizmente, né, aquele que chegar ao cúmulo e, como diz também o Hernandes Dias Lopes, o divórcio só deve ser apresentado como última opção. Tá bom? Então vamos lá. São genuínas as passagens de exceção? Capítulo 8. Iremos examinar agora as contestações de que as passagens de Mateus apresentando as exceções de adultério são forjadas. Algumas pessoas alegam que as palavras exceto em caso de adultério não se encontram nos manuscritos mais antigos e não são autênticas. A importância dessas exceções é comprovada pelas inúmeras tentativas para invalidá-las. Se fossem cortados da Bíblia, todos os textos que os críticos consideram fraudulentos, o que teríamos de resto seria uma versão mutilada. Não somente versos e passagens inteiras têm sido taxados de espúrios, mas todos os livros do Novo Testamento têm sido contestados por uma ou outra pessoa. O que o autor diz aqui é que há os que defendem que exceto em caso de adultério, né, essa expressão foi forjada, foi colocada, não fazem parte do texto original. Porque ele está dizendo que tem esses críticos que dizem isso, e à medida que esses críticos apresentam essas contradições, fica mais forte a nossa defesa de que é fiel, sim, à regra de exceção. Existem fortes evidências de que as exceções são autênticas, podendo, portanto, ocupar seu lugar em ambos os textos de Mateus 5, 32 e 19, verso 9. Elas foram aceitas como sendo genuínas pela maioria dos entendidos do Novo Testamento durante 19 séculos. Os grandes pais da Igreja, tanto orientais como ocidentais, aceitaram-nas. Um variado número de
comentários em enciclopédias e tradutores rigorosos, aceitou-as. Os revisores da versão do rei Jaime, da Inglaterra, que é rei Tiago, né? E todos os comitês de revisores havidos desde 1611 aceitaram-nas. O texto da Westcott Hort, que é um famoso texto, né? O Novo Testamento de Westcott Hort, que eram dois irmãos que se empenharam a fazer uma minuciosa escolha dos textos bíblicos. Alguns dos mais capazes e mais citados teólogos que negam a autenticidade das exceções, afirmam que se elas fossem genuínas, dariam o direito de um novo casamento a um divorciado por causa de adultério. O bispo Charles Gore, de Londres, foi um dos principais contestadores. Em seu livro The Question of Divorce, que é a questão do divórcio, que é amplamente citado, ele afirma: mas não fornece provas que as exceções não são genuínas. Ele reconheceu que, se fossem genuínas, teriam de aplicar-se tanto ao divórcio como ao novo casamento. Ele diz que a exceção de Mateus 19, verso 9, não deixa dúvidas de que o divórcio é usado nesse sentido, porque dá direito a um novo casamento. Esse culto bispo, né, sábio, a palavra culto aqui está no sentido inteligente, foi suficientemente sábio para enxergar isto, mas iludiu-se com um raciocínio enganoso em sua tentativa de negar a autenticidade das exceções. Os teólogos católicos afirmam que as exceções têm lhe trazido muitas dificuldades, mas concordam quanto à autenticidade delas. Eles dizem o seguinte em sua obra de aceitação internacional: algumas pessoas têm tentado solucionar o problema lançando dúvidas sobre a autenticidade de toda a frase de Mateus 19, verso 9, a não ser em caso de adultério. Mas essas palavras já tiveram sua autenticidade comprovada pelos mais fidedignos códices, manuscritos. Né? A palavra códices quer dizer manuscrito. Católico, Enciclopédia Católica. Essa citação foi tirada da Enciclopédia Católica. Aqueles que afirmam que as exceções são meras fraudes poderão consentir ou conseguir um ponto para sua causa se forem capazes de rebater esta afirmação católica, plenamente comprovada pelos mais fidedignos códices. Se não puderem refutá-la, então ela se constitui uma forte e convincente evidência contra eles. Eis aqui outras provas da International Standard Bible Encyclopedia. Isto podemos afirmar: o relato de Mateus subsiste pela autoridade dos velhos manuscritos, pelo grego e também pelas versões. E nesse ponto devemos notar que o testemunho dos manuscritos é anterior ao dos revisores. Portanto, eles reafirmaram o texto de 1611 e confirmam a exceção da lei formulada por Cristo nas duas referências, Mateus 5,32 e 19, verso 9. Isto torna esta questão uma causa de adjudicata, ao nível máximo possível ao raciocínio humano. Res adjudicata significa uma questão resolvida de forma oficial e decisiva. Bem, não há mais o que contestar, porque a expressão, exceto em caso de adultério, ela é verdadeira, verídica e dá direito, sim, à parte inocente a casar. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar, e alguém poderia perguntar: e a pessoa que traiu o seu cônjuge? Eu estou falando dos crentes, não estou falando do mundo. O mundo não tem compromisso com Deus. Uma pessoa crente, ou mulher ou homem, né, devido a um processo de insatisfações no casamento, que não é justificável, eu acredito que não seja, muitas vezes por incontinência, pelo homem ou a mulher trabalharem ao mesmo tempo, e dá uma série de problemas, e de repente aquela mulher ou aquele homem vai trair o seu cônjuge. A parte inocente está amparada pelo texto bíblico. Agora a parte que ofendeu, que é o causador, aquele pecado dele ou dela é perdoável? É claro que é perdoável. Agora é preciso, né? A Bíblia só fala de um pecado que não é perdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são perdoáveis, agora é preciso a pessoa tomar uma atitude.
né? Precisa tomar uma atitude de mudança. Não é toda hora, todo dia você está pecando o mesmo pecado, naquela continuidade, e achando que a vida é essa. Infelizmente, existem pessoas assim, pessoas que vivem da prática do pecado, se escondendo naquela passagem que Jesus diz assim, quando Jesus pergunta para quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão que pecou contra ele. 7 vezes? Jesus responde para ele e diz, não digo somente 7, mas 70 vezes 7 em um dia. Se a gente for pegar essa expressão, essa passagem, e querer justificar as nossas falhas, os nossos pecados temerários, vamos impor à Bíblia Sagrada um direito ao pecado. E isso não é verdade. Eu lembro daquela passagem do apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em 2 Coríntios, né, ele escrevendo a sua última carta aos Coríntios, ele diz assim, eu aviso aqueles que despecaram, que quando eu chegar aí, eu não vos perdoarei. Ou seja, peraí, será que Paulo estava sendo contrário à Escritura? Não, perdoar. Porque ele via a atitude da pessoa. Quando você vê que a pessoa não quer mudar, que a pessoa não tem uma atitude de mudança, eu acredito que essa pessoa vai continuar pecando. O apóstolo João, na sua carta, ele diz assim, aquele que é nascido de Deus não continua pecando. Não há essa atitude no crente que está pecando. Quando ele comete um pecado, né, eu lembro aqui do pastor Rufino, Natan Rufino, ele diz que é bom se sentir mal quando peca. Mas quando a gente se sente bem quando pecamos, é porque já existe um acomodismo, já existe uma mentalidade voltada para o pecado. Então, isso é ruim. Então, assim, o único pecado que não é perdoado, nem neste século, nem no vindouro, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pecado adultério, o pecado da fornicação, ele é perdoável. Agora, o que acontece é que se a pessoa vive sem compromisso, né, está casado com uma pessoa, mas a qualquer momento trai aquela pessoa, a qualquer momento ofende aquela pessoa, então isso se torna muito prejudicial. Né? Mas a questão é, a Bíblia Sagrada, ela dá liberdade para aquele que foi traído, para aquele que foi desprezado, ter um novo matrimônio. Aquele que pecou, ele, com certeza, não vai ficar sozinho a vida inteira, ou sozinho a vida inteira, mas ele deve pedir perdão a Deus, né? Pedir força a Deus, não cometer mais esse pecado, esse pecado de traição, e tocar o barco para frente, porque a única coisa que te tira do céu é o pecado, a prática do pecado. Amém? Então, para concluir aqui a leitura, temos de entender que se as exceções com relação ao adultério são falsas, então a lei original serão ambos uma só carne e torna caráter obrigatório. A lei original do casamento, citada em Marcos 10, 3 ao 9, e Lucas 16 e 18, é absoluta. Não há exceções para nada, nem mesmo para a separação de corpos e bens. Em Marcos e Lucas não se abrem exceções para adultério, incesto, sodomia, prostituição ou qualquer outro crime sexual. Exatamente isso, né? Claro, não é só a traição, mas existem outras formas de imoralidade sexual. Por isso, foi utilizado no grego porneia, que significa fornicação, adultério, prostituição. Essa palavra ela abrange uma gama muito grande de práticas voltadas para a área sexual, para a área da imoralidade. Tá bom? A lei original do casamento ordena ao homem se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se é verdade que não existem exceções para esta lei absoluta, então se a esposa de um homem é prostituta, ele deve unir-se a ela. Quem se casa com um maníaco sexual tem de ser uma só carne com tal pessoa, a não ser que se encontre a exceção à regra. Veja que o raciocínio do reverendo Dutt ele é muito forte. Né? De repente uma mulher casa com um homem e ele é um psicopata, ele é um que durante a noite ou ele sai cometendo crimes sexuais. A mulher tem que continuar com um homem desse? Claro que não.
Claro que não. Não há, de jeito nenhum, uma ordem bíblica para que a mulher ou o homem continue com uma pessoa que é um maníaco. O que o maníaco lhe reserva, o que reserva para o maníaco sexual é a prisão. E eu gostaria que fosse prisão perpétua aqui no Brasil. Mas, infelizmente, temos muitos políticos de boca mole que não têm tido a força para exercer o seu mandato na legalidade de defender o povo que ele elegeu. Então, assim, o texto de Hebreus 7, 22 e 8 e 6 afirmam que Cristo deu à humanidade uma aliança superior à de Moisés. Contudo, Moisés, tendo uma aliança inferior, executava adúlteros e criminosos sexuais e liberava o cônjuge inocente para casar-se de novo. Portanto, se a aliança superior exige que o inocente se torne uma só carne, com criminosos sexuais, então nos parece que Moisés ofereceu ao cônjuge inocente uma situação mais justa. Se as exceções são realmente falsas, será que o divino autor do Novo Testamento não poderia evitar que um erro de tais proporções fosse inserido em sua palavra? Apenas em nossa geração, milhares e milhões de exemplares do Novo Testamento têm sido distribuídos. Então, se as exceções são falsas, isso constitui um enorme erro para milhões de cristãos nestes 20 séculos. Os pais da igreja, tanto orientais como ocidentais, aceitavam as exceções. Os revisores da versão do rei Tiago e todos os comitês havidos desde então as aceitam. Os textos de Westcott Hort e Nestor Allen as contêm. Os teólogos católicos dizem que elas são comprovadas pelos mais fidedignos códices e manuscritos. E isso tudo é mais que suficiente para contentar uma mente normal. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, né? Estou aqui transmitindo ao vivo, mas devido ao horário eu acredito que não há pessoas online que possam acompanhar. Mas tudo bem. Mas o que eu quero, com o objetivo desses vídeos, e que depois que eu terminar essa leitura, eu estarei trazendo temas livres, temas que são bastante incomuns, né? Eu geralmente trago temas que falam diretamente sobre questões quentes, né? Questões peculiares. Divórcio, aborto, casamento, já trouxe também sobre a questão homossexual e assim por diante. Então, um forte abraço. Você que vai ver esse vídeo, eu peço que você também entre no meu canal, né? @presbítero Nunes, live série Estudos Bíblicos. Essa live aqui está sendo exibida na página do meu Facebook, que é Nunes Pereira, onde fica com o tema Uma Palavra de Fé Restaurada, e você pode acompanhar a qualquer momento que você estiver querendo ouvir algo sobre a temática, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Também convido você para compartilhar sempre as lives que eu coloco aqui falando sobre essas temáticas, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Brevemente estarei trazendo o outro capítulo, que é o capítulo 9. Deixa-me ver o título do capítulo. Porque Mateus registra as exceções acerca do adultério. Então, são questões que são bastante repetitivas, mas que trazem uma certa segurança para a nossa compreensão dos textos. Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém? Deus abençoe.